Fala, criançada! Vamos começar a aula hoje, né? A nossa aula de número 14, tipos de indústrias. Então, como todo mundo já me conhece, é professor Michael Douglas, professor de Geografia, bacharel em Geografia, que seria, né, geógrafo, propriamente dito, licenciado, né, como professor, e mestre em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba. Então, dando, na verdade, são as três formações que são lá. O que seria os tipos de indústria? Nós vamos tratar desses três assuntos. Os tipos de indústria, algumas características, né, algumas informações iniciais, e os tipos de indústria propriamente ditos, que é a indústria extrativista e indústria de transformação. Então vamos entender a diferença entre elas. Coloquei aqui um símbolozinho, né, uma imagem que reflete um pouco disso. A questão da indústria aqui mais ao fundo, né, de uma fábrica, e aqui as engrenagens que como que evidenciam isso. Qual seria a importância da indústria? Bem, a indústria ela sempre teve um papel na economia no mundo inteiro muito importante. E ela gera emprego, gera renda para muitas pessoas, mas infelizmente a indústria ela se sustenta sobre o fato de que é necessário consumir, né? O ato, ela se sustenta principalmente sobre o ato de consumir, como sendo um fator primordial para a sociedade. Então é necessário que haja consumo para que a indústria exista. Mas na verdade, isso sim, isso é verdade, isso realmente é verdade. Mas há modos da indústria se sustentar, mantendo certo nível de consumo, mas de modo que não se gere tantos danos à natureza. Mas, professor, isso é possível? Sim. Por exemplo, se fosse feito, né, um altíssimo nível de reciclagem, praticamente tudo que é produzido fosse reciclado, e as pessoas tivessem um grande comprometimento em reciclar e em manter os ambientes limpos, a gente não teria os problemas que existem hoje no mundo. Por exemplo, se eu vou a uma praia, né, hoje pela manhã, por exemplo, tirei um tempinho para ir caminhar na praia. E ao caminhar, eu observei várias embalagens plásticas, sacos plásticos, copos plásticos. Tudo isso já estava ali na praia, né? Vai cair dentro do mar com o vento. A sacola talvez uma tartaruga veja e coma, pensando que é uma água viva, e simplesmente vai morrer. Então veja, se as pessoas tivessem consciência, fizessem uso dos produtos e descartassem de um modo correto, e todos esses produtos fossem reciclados, nós teríamos um altíssimo nível de reciclagem e a natureza não ia sofrer com resíduos e com a extração de minérios e de outros elementos sem necessidade, já que esse minério e outras matérias-primas estão circulando dentro do sistema, dentro das coisas. Né? Então, pessoal, vocês, ao fazerem uso de uma pastilha, de um bombom, de um chiclete, né? Aqui no Rio Grande do Norte, como se diz, de baganas em geral, guarde o palitinho ali do pirulito, guarde ali o saquinho do pirulito, guarde. Chega em casa, você joga no lixo ou no lixo reciclado, beleza? Então, infelizmente, a indústria está associada hoje a sérios problemas que a gente vê, né, com respeito ao meio ambiente. Mas não só isso, a indústria hoje ela produz tudo. Então vamos lá. Você tem um sandália nos seus pés? Foi feito na indústria. Você, quando vai sair de casa, você costuma passar um ferro na sua roupa? Nesse caso, o ferro de passar foi feito na indústria. Você assiste TV? Foi feito na indústria. Você usa o seu celular? Foi feito na indústria. Então, tudo que nós temos na nossa casa praticamente foi feito de forma industrializada. Beleza? Então, tem um grande papel na economia mundial e emprega inúmeras pessoas. Mas, passando adiante do nosso conteúdo,
a indústria ela tende a se concentrar principalmente, né, em determinados espaços geográficos. Esses espaços são as cidades. As indústrias costumam estar próximas a grandes cidades. Por quê? Porque você tem uma facilidade de mão de obra, ou seja, pessoas que podem ir lá e trabalhar naquela indústria. Então, isso fornece características, né, condições importantes para a indústria existir. Então, a indústria ela tende a se concentrar nesses espaços. E aí se formam os chamados polos, ou aglomerações industriais, que possuem, pessoal, inúmeras fábricas. Então, geralmente, esses polos, como eu mencionei, estão próximos às grandes cidades. Então, anotem aí, hein? É importante você ter tudo anotadozinho. Para os alunos que estão recebendo essa aula, pessoal, anotem todos os detalhes. É importante a importância da indústria na nossa economia e o fato de que ela só existe se existir consumo, pessoas que vão consumir o que ela produz, e de que ela tende a se concentrar próximo às cidades. E a concentração dessas indústrias em um determinado lugar é chamado de polo ou aglomeração industrial. Então, polos industriais ou aglomerações industriais. Então, geralmente as grandes cidades sempre possuem ali do lado um polo industrial. Beleza? Então, eu vou dar alguns exemplos mais para frente. Mas veja, como nós vimos na última aula, o trabalho ele deixou de ser artesanal. Ele virou um trabalho em série, né? Ou seja, essa série é feita nas fábricas. Então vamos lá. O trabalho artesanal, o trabalhador ia lá, fazia um produto, um determinado produto com a sua força, de sua mão de obra. Então o artesão ia lá na floresta, retirava a árvore, a madeira, chegava, né, no seu local de trabalho, sua oficina, construía, por exemplo, colheres de pau, construía um arado de madeira. Um arado é uma máquina, um instrumento que é utilizado, o boi vai puxando e ele vai abrindo valas no chão, na areia, para poder plantar. Eles faziam martelo, faziam outras e outras coisas com madeira. Então o artesão fazia desde o início até o final do processo, inclusive fazia a venda do produto. Hoje em dia não. Hoje em dia, com a fábrica, as pessoas, a máquina trocou, substituiu o trabalho humano. Então, a máquina, por exemplo, ela consegue fazer tudo. Não, logicamente, retirar lá do campo e trazer para cá. Mas, e mesmo assim ainda é feito, né? Porque alguém vai lá no campo, usa uma motosserra, depois usa um trator para retirar a madeira, colocar no caminhão, o caminhão leva até a fábrica, por exemplo, né? Então, realmente nós fazemos hoje grande parte do trabalho com o uso de máquinas. Mas veja, dentro de uma fábrica, por exemplo, antes uma roupa que era feita por um artesão, ele fazia desde o fio até a costura final da roupa. Hoje, por exemplo, isso é feito praticamente só por máquinas. E as pessoas fazem o quê? Fazem a fiscalização, a verificação, né, do produto, o controle de qualidade, fazem a manutenção das máquinas, entre outras coisas. Então, o trabalho humano ele passou a ser dividido em série. Como assim? Uma pessoa vai lá e faz digamos, o corte da roupa. A outra pessoa faz a estampa. Uma outra pessoa faz a costura final, a costura. Uma outra pessoa faz a verificação, né, de todo o processo, vê se está tudo ok e faz a dobra da roupa, dobra a roupa e guarda. Então veja, nós temos aqui 4 etapas que foram feitas por 4 pessoas diferentes. Então isso é diferente do que ocorria lá no período do artesanal. Beleza? Então o trabalho hoje é feito em série. Você tem uma máquina, uma fábrica, e um produto ele vai passando de ponto em ponto até ele ser todo processado. Beleza? Então esse é um trabalho em série. Em cada ponto de parada do produto é uma etapa diferente da produção. E aí são pessoas diferentes que vão executar aquela tarefa. Então uma pessoa, ela pode fazer o mesmo movimento centenas de vezes em um dia. O movimento o quê? Depende. Vou dar um exemplo, né? A minha mãe,
ela trabalhava em uma fábrica de toalhas. E ela fazia um único movimento que era de uma dobra da toalha. Com 1 ano e pouco de trabalho, ela desenvolveu um problema no braço por fazer aquele mesmo movimento centenas de vezes por dia. Então, é o exemplo do trabalho em série, mas que também tem o seu lado prejudicial. Acelerou a produção dos produtos, mas também se tornou algo prejudicial. Agora, o que é trabalho em série? Aí o resumo é isso daí. Nesse caso, cada trabalhador faz apenas uma função ou uma parte, no caso do produto, não mais o produto todo, beleza? Então, uma outra questão. Quando uma fábrica ela decide se instalar em algum lugar, ela leva em consideração o mercado consumidor, beleza? E a mão de obra disponível. Eu estou gravando esse vídeo em um dia de feriado, emancipação municipal, então tem carro passando, celebrando o tempo todo. Então vamos lá. Retornando. Então, quando uma fábrica ela decide se instalar, ela leva em consideração o mercado consumidor e a mão de obra. Então, ela precisa ter esses dois aspectos. O mercado consumidor, dependendo da fábrica, não é tão importante, mas a mão de obra é. O que seria a mão de obra? Pessoas para trabalhar naquela empresa. Então, anota aí. O que é uma mão de obra? A mão de obra é pessoas que podem trabalhar naquela empresa. E aí depende. Existem fábricas que precisam de mão de obra especializada, ou seja, pessoas que tenham um nível de instrução em determinado tipo de profissão. Então, por exemplo, uma fábrica de equipamentos eletrônicos, provavelmente ela vai querer contratar pessoas que sejam técnicos na área de informática. Então, nesse caso, é uma mão de obra especializada, beleza? Então, anota aí, o que é mão de obra especializada? São pessoas, são trabalhadores com uma boa formação. E o que é mão de obra barata? São pessoas sem formação, que podem fazer qualquer tipo de trabalho, né? E principalmente um trabalho mais braçal, um trabalho que vai exigir mais de você, que não exige muito conhecimento técnico, e sim a sua força física mesmo, né? A sua força bruta, por assim dizer, para executar uma certa função. Beleza? Então, o que é mão de obra barata? Mão de obra sem qualificação. E o que é mão de obra especializada? É mão de obra com qualificação, com cursos e tal. Geralmente ganha mais. Beleza? Então, isso é mão de obra. São as pessoas que vão trabalhar naquela fábrica. E mercado consumidor, pessoas que vão consumir aquele produto. Se for uma empresa que produz alimento em grande quantidade, é difícil que ela vá vender todo aquele produto naquela cidade. Geralmente ela faz a venda do produto para outros e outros lugares. Beleza? Então, é isso aí. Mercado consumidor, mão de obra, trabalho em série, que é cada pessoa executa uma etapa ou uma função da produção daquele produto. Isso diferencia do trabalho artesanal, porque o trabalho artesanal, o artesão faz grande parte ou praticamente tudo as etapas da produção de um certo produto, né? Uma única pessoa faz tudo. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Essa imagem é de um polo industrial. Na verdade, pessoal, isso é apenas parte do polo industrial de São Paulo, que seria Cubatão. Beleza? Então, Cubatão é uma cidade industrial. É uma cidade, existem pessoas que moram aí, mas em alguns locais, né, do que você está vendo aí nessa imagem, mas grande parte do que você está vendo são indústrias. Inúmeras indústrias, fábricas que se instalaram aí porque existe, né, uma mão de obra farta e próxima, cidade de São Paulo, mas existe também um grande mercado consumidor. E a facilidade no transporte dos produtos que são produzidos aí. Então você vê que esse é apenas um exemplo, mas existem muitos outros polos industriais. Praticamente toda a capital de um estado, ou seja, né, são 26 estados, mais o Distrito Federal, então imagine aí, né? Quantidade de polos industriais que existem no Brasil. Então, muitos estados possuem mais de um polo industrial. Mas, vamos falar, cada capital do país possui um polo industrial próximo a ela. Beleza? Então, esse é um exemplo aí de um enorme polo industrial, que é o de Cubatão, em São Paulo. Olha aqui uma outra imagem que mostra um pouco, né, da cidade aí e um pouco das indústrias. Você vê um pouco mais ali, prédios ali ao fundo,
E aqui mais para frente a gente vê alguns tanques de petróleo ou de outro produto químico. E a gente vê algumas chaminés de algumas fábricas, beleza? Então olhe direitinho, dê atenção aí que você vai perceber. Então aí são muitas, muitas e muitas indústrias. Beleza? Então, quais são os tipos de indústria? Bem, os tipos de indústrias que existem hoje são a indústria extrativista e a indústria de transformação. Qual a diferença entre elas? É básico e simples. Veja, a indústria extrativista, então vamos lá, a indústria extrativista, deixa eu mudar aqui um pouco o meu pincel, pronto. Aí, a indústria extrativista são aquelas que extraem os recursos da natureza, ou seja, recursos de origem animal, de origem vegetal ou a mineração. Como assim, professor? Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Aqui, nós temos essa imagem aí do um print do Google. Eu fui lá no Google, tirei um print e coloquei lá na indústria extrativista e fiz um print. Então, o que a gente consegue ver aqui, pessoal? Vejam, nós temos petróleo, por exemplo, é uma extração de um recurso mineral e é retirado isso aqui lá das profundezas do solo do oceano. Aqui, nós temos a produção de carvão mineral. Então, é um mineral é retirado, ó, a gente vê que é uma mina a céu aberto e eles vão escavando isso daqui, jogando aqui nesse grande caminhão, que ele é imenso, então vai ver aqui a gente não nota, mas um pneu desse aqui é maior que um ser humano. Então ele está extraindo aí e levando para a área de processamento. Nós temos aqui um outro processo, é um setor de mineração, talvez minério de ferro, está sendo retirado aí. Nós temos outras e outras aqui, mais um processo de mineração, talvez seja o carvão mineral. E aqui nós temos a agricultura, que é uma forma de extrair produtos vegetais da natureza para a produção de outros e outros produtos. Então, tudo que nós vemos aqui nessas imagens são exemplos de indústria extrativista, que retiram produtos de origem vegetal, como esse, ou de origem mineral, como esse, ou de origem animal, que não está aqui, mas também existe. Um exemplo de origem animal? O bicho da seda, por exemplo, né? É uma empresa que ela tem estufas e dentro dessas estufas, o que é a estufa, professor? É um espaço fechado, mas que entra a luz do sol e tem plantas ali dentro. Então o bicho da seda é nada mais que uma lagarta que ela vai se alimentar das folhas, depois ela vai fazer um casulo para virar borboleta. E nesse caso, quando ela vira borboleta, aquele casulo ele é recolhido e ele é transformado, ele é retirado o fio dele, a seda. Então a lagarta produz uma seda que fica no casulo e quando ele sai, as pessoas pegam esse casulo e desfiam ele e assim podem retirar a seda. Então uma roupa de seda, um tecido de seda, na verdade, é um produto de origem animal. Beleza, pessoal? Então, esse é só um exemplo, né? O botãozinho que você tem na sua roupa. Se o botãozinho que você tem na sua roupa for um botãozinho de osso, com certeza esse osso veio de algum animal, beleza? Provavelmente do boi, já que tudo do boi é aproveitado. Inclusive, depois que é feito, né, toda a retirada da carne, os ossos dele podem ser triturados e ou vão para a agricultura ou eles viram botões de osso. Beleza? Então é isso daí. Então vocês entenderam que é indústria extrativista, ok? Que é uma indústria que faz a extração dos recursos para a produção de matéria-prima. Então anota aí. A indústria extrativista é aquela que retira os recursos da natureza para a produção de matéria-prima. Show. Beleza. Então, exemplo, empresas que trabalham na agricultura, empresas que trabalham com mineração, empresas que trabalham com a retirada de petróleo, como a Petrobras, mineração. Você pode falar da Vale, uma empresa chamada Vale, que faz esse tipo de trabalho. Então, anota aí como exemplo. São as duas maiores empresas do Brasil, Petrobras na área de petróleo
vale na área da mineração. Beleza? Então, indústria de transformação, o que seria? Bem, aquela indústria que produz bens utilizando matéria-prima. Por exemplo, os bens de consumo é um dos tipos, tá bom? Então, são três tipos. O primeiro tipo é bens de consumo, então anota aí. Indústria de transformação é aquela que produz produtos utilizando matéria-prima. São três tipos. Primeiro, bens de consumo, que são aqueles que produzem produtos que vão para a gente, consumidor, beleza? Então, os bens de consumo vêm para nós, consumidores. Esses podem ser duráveis ou não duráveis. Duráveis, um eletrodoméstico, tipo uma geladeira, tipo um freezer, uma TV. Então, são produtos duráveis. Um carro, um aparelho eletrônico, como um celular. Produtos não duráveis. O feijão que você comprou, um remédio, uma roupa, um sapato, são coisas que não duram muito tempo, beleza? Então, os bens de consumo são duráveis ou não duráveis, tá bom? Então, a indústria de bens de consumo é a primeira, que fazem produtos a partir da matéria-prima. Segundo, os bens de base, que são o quê? Essas empresas produzem matéria-prima para outras indústrias, como metais que vão ser usados na fabricação de aparelhos eletrônicos, na construção de carros ou de máquinas, beleza? Então, bens de base são aquelas empresas que produzem matéria-prima para outra empresa, tá bom? Como, por exemplo, o metal, certo? Então, um exemplo, a Gerdau. Gerdau é uma empresa brasileira que ela produz barras de ferro e vão ser utilizadas por outras indústrias. Beleza? Então, bens de consumo que vai para o consumidor, nesse caso, podem ser duráveis e não duráveis. O segundo tipo de indústria é a de bens de base, que produzem matéria-prima que vai ser usada por outras indústrias. Elas processam a matéria-prima. E a terceira são os bens de capital. Seria o quê? Mais uma vez, são indústrias que produzem máquinas e equipamentos que vão ser utilizados por outra indústria. Então, as bens de capital têm uma diferença de bens de base. Então, vamos lá. Uma indústria, a Vale, ela faz a mineração. Então, ela tirou o minério de ferro. Então, ela é uma indústria extrativista. Tá lá, fez a extração. Aí beleza, depois ela vira uma indústria de transformação, porque ela vai tirar aquele produto, tirou aquele metal lá, aquelas rochas. E aí ela vai fazer o processamento, vai retirar das rochas o ferro. Então ela transformou aquelas rochas em barra de ferro. Então fez a separação, que era areia foi para um lado, que era ferro foi para o outro lado. O metal virou uma barra de ferro. Então ela virou uma indústria de bens de base, tá bom? É uma indústria de transformação do setor de bens de base. Então ela produziu ali uma barra de metal e vendeu para fora. Acabou aí. E o que seria uma bens de capital? É aquela empresa que compra aquela barra de metal, derrete e transforma em um carro, por exemplo. Então, essa é uma de bens de capital, tá bom? Então, geralmente, elas produzem, mas nesse caso, né, ela não vai produzir um carro. As bens de capital, elas produzem máquinas e equipamentos que são usados por outras indústrias. Então, ela vai produzir, por exemplo, um, uma máquina, um robô que vai fazer um carro, um, talvez uma máquina de cortar fios, uma máquina que vai triturar determinado produto, entre um monte de outras coisas. Então, as bens de capital, elas também não produzem coisas para nós. Elas produzem máquinas, só que não são para nós, e sim para a própria indústria, beleza? Então, nesse caso, a indústria de transformação ela se divide em três tipos de indústria. A indústria de bens de consumo, que é a que vem para a gente, um carro, um celular, ou outras coisas. E pode ser produtos duráveis ou não duráveis. Duráveis, aparelhos eletrônicos, um carro. Não duráveis, alimento, remédio, roupa, calçado, beleza? Segundo tipo de indústria de transformação, bens de base. Seria o que? O que produz a matéria-prima
para outras indústrias. E o terceiro tipo são os bens de capital, que produzem máquinas para outras indústrias. Beleza? Então, essas são as três tipos de indústria de transformação. E o outro tipo de indústria que a gente viu era a indústria de extrativismo, indústria extrativa, que é que vai retirar os produtos da natureza. Beleza? Então fica essa atividade aí para vocês fazerem, para vocês treinarem, né? O que vocês aprenderam e para que isso fique bem fixo na mente de vocês. Galera, valeu, muito obrigado pela atenção e encerramos nossa aulinha por aqui.